Gotas de orvalho, refrigério para a sua alma. A paz do Senhor, amados e queridos de Deus. Lendo aqui o primeiro capítulo do livro de Samuel, no versículo 9, eu achei uma frase assim que me deixou curiosa, intrigada na verdade. Diz assim: então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Então o sacerdote Eli estava assentado em uma cadeira. E indo para o capítulo 2, no versículo 12 em diante, nos fala sobre a família do sacerdote Eli. Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, ele vinha com um garfo de 3 dentes em sua mão e dava com ele na caldeira ou na panela ou no caldeirão ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará para ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, senão por força eu a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Reparem, irmãos, eles eram filhos do sacerdote Eli, e eles eram também sacerdotes. E aqui diz assim: eles não conheciam ao Senhor. Aqui no versículo 22 diz assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Queridos irmãos, as pessoas costumam dizer que filho de peixe, peixinho é. Não, não é. Sacerdote era Eli, seus filhos também eram sacerdotes, mas seus filhos não conheciam ao Senhor. A salvação é individual. Não é porque é filho de pastor que é pastor. Os irmãos estão entendendo? E é interessante aqui que esses rapazes faziam tudo errado. Tudo errado. Eles estavam ali profanando as ofertas, profanando ali na tenda da congregação, porque eles se deitavam com as mulheres, não davam exemplo nenhum, estavam escandalizando, estavam totalmente fora da direção de Deus, estavam machucando o coração de Deus. E ele ouvia, ele não viu, ele ouvia tudo quanto os seus filhos faziam. E Deus enviou um homem a Eli, um profeta, a dizer para ele tudo aquilo que ele deveria ouvir. Está no capítulo 2, versículo 29. Deus mandou ele dizer assim, porque dás coices contra o sacrifício. Quer dizer, você não prioriza o sacrifício, você está dando coices no sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim.
Deus estava dizendo para Eli: você honra muito mais aos teus filhos do que a mim, para vos engodardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, eu tenho dito em que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Versículo 34. Isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Irmãos, essa posição do sacerdote Eli sentado. Quantos sacerdotes estão sentados? E os filhos, a revelia. E os filhos profanando o que é santo. Oh, aleluia! E os filhos não dando exemplos, desagradando a Deus. E quantos sacerdotes sentados não tomam uma atitude, não tomam um posicionamento? Deixa a revelia, deixa o lar seguir, deixa os filhos fazerem o que quiserem. E muitas das vezes são coniventes com o pecado dentro da própria casa. Sabe por quê, irmãos? Aqui nos fala que aquilo chegou ao coração de Deus, magoou o coração de Deus. Deus é amor, sim, ele é amor. Mas tudo que o homem semear, ele vai ceifar. A Bíblia nos fala que ali naquele momento Deus mandou uma mensagem para ele. Ele disse assim: olha, você honra muito mais aos teus filhos do que a mim. Olha que coisa triste. Quantas vezes colocamos nossos filhos no pedestal? E é mais importante do que Deus, é mais importante do que tudo. E eles estão à revelia, o lar está desmoronando. E estamos sentados. Homem, você é o sacerdote do lar. Irmão, você é o sacerdote do lar. Olha a posição do sacerdote Eli. Tanto é que Deus mandou um homem ir lá profetizar para ele. E também Samuel, Deus mostrou em sonhos para Samuel. Deus falou com Samuel. E no outro dia, o sacerdote foi lá para saber o que é que Deus havia falado. E Samuel entregou, e Samuel falou tudo aquilo que Deus havia falado. Samuel disse que Deus não estava se agradando e que Deus ia agir. A Bíblia nos diz aqui, continuando no capítulo 3, nos fala assim, versículo 11, e disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. Irmãos, isso é triste. Deus estava requerendo daquele sacerdote uma posição. Ele ouviu falar, eu ouvi falar que vocês estão fazendo isso, fazendo aquilo. Ele nem viu. Ele ouviu falar. Irmãos, que tristeza. E o pior é que começa falando dele sentado. Aqui diz que ele estava sentado quando Ana foi lá no templo orar. E a impressão que dá é que ele passou uma vida inteira sentado. Oh, aleluia! Porque, irmãos, aqui mais para frente, houve uma guerra, os filisteus,
Eles lutaram contra os israelitas. E o povo de Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram a batalha no campo uns 4.000 homens. Aí eles falaram assim, mas por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Vamos trazer a arca do concerto e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto. A arca do concerto, irmãos, simbolizava a presença de Deus. Dentro dela estava as tábuas da lei, estava um maná e estava a vara de Arão. Ela estava lá no tabernáculo, mas eles falaram assim, nós estamos sendo vencidos, nós estamos perdendo dos filisteus, vamos trazer a arca, ou seja, vamos trazer a presença do Senhor para o nosso meio. Mas olha aqui no versículo 4, enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, oh, aleluia. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Eles disseram assim, a arca está aqui com a gente, nós vamos vencer essa batalha, não é possível que os filisteus vão ficar contra a gente, vão prevalecer contra nós. Aleluias, oh, aleluias. Mas, irmãos, a presença de Deus, ou seja, a arca, estava com eles. Só que havia pecado. Havia pecado entre eles. Havia coisas abomináveis. E olha só quem estava acompanhando. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eles estavam ali com a arca do concerto. Não se brinca com Deus, irmãos. Aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais, se purifique. Mas sabe o que aconteceu? Eles ficaram todos contentes. A arca está com a gente, a presença está com a gente. Mas não adiantou, havia pecado. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido e fugiram, cada um para a sua tenda, e foi grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Israel não prevaleceu. Israel perdeu aquela guerra. A presença de Deus não fica aonde há pecado. E olha, meus queridos e amados irmãos, aqui nos fala no versículo 11 do capítulo 4, fala assim, e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu de batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava assentado. Olha só que interessante. Começou falando de Eli sentado e terminou falando de Eli assentado. Olha só, aquele homem conseguiu fugir da guerra e quando ele chegou, eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Oh, aleluia! Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. Eli, ouvindo a voz do grito, disse, que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. Já estava bem idoso. E estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Até aí é compreensível, porque ele já estava de idade, né? Então estava ali assentado. Mas olha só, essa atitude de estar assentado significa estar acomodado. Deixa do jeito que está. Não toma uma posição nenhuma, não toma uma atitude nenhuma. E aí é aquele negócio, né?
vai levando, vai levando, vai levando, deixa como tá, os filhos naquela baderna, profanando o que era santo, mas ele começou sentado e terminou os seus dias sentado. Aqui continuando diz assim, e disse aquele homem ali, eu sou o que vem da batalha, porque eu fugi, da batalha eu fugi. E ele perguntou, que coisa sucedeu? Diga para mim. Então, aquele que trazia as novas disse assim, olha, Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande destroço entre o povo. Além disso, sacerdote, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus é tomada. Olha que tristeza! Seus filhos morreram e aquele símbolo, a arca do Senhor, a arca da aliança, ela foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E olha que mais triste ainda aconteceu, irmãos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e de que o seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Que tristeza! Ela não aguentou quando ela teve aquela notícia. Veio as dores de parto, ela, daquele momento, deu à luz. E ao mesmo tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel. Porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Muito triste, muito triste. E quando ela teve aquela criança, ela disse isso, coloca o nome de Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. Irmãos, o sacerdote Eli começou a sua história sentado, terminou a sua história sentado. Querido e amado irmão, quero deixar para você, para sua meditação, Salmos 127. Diz assim, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Meu amado irmão, você é sacerdote do lar. Eu vi uma certa vez o pastor falar que filhos não são bumerangue, que você manda e eles rodam sem rumo, sem destinos, perdidos e acabam voltando do mesmo jeito. Não, filhos são flechas. Oh, aleluia! Meu amado e querido irmão, se posicione com amor, não fique sentado. Olha aquele sacerdote, olha a destruição que teve aquele lar, porque ele não tomou uma posição. Não fique acomodado, não fique sentado, zele, ame os seus filhos, aleluias. Se for preciso recalcular a rota, recalcule, volte atrás. Se for preciso pedir perdão, peça perdão aos seus filhos, abrace, beija, diga que os ama. Corrija os seus filhos dentro da palavra de Deus, não é espancando, não é porque eu fui criado assim, eu vou tratar assim, não. Mude, tome um posicionamento, aprenda com Deus, existe pai melhor do que Deus.
A Bíblia tem um manual, é o nosso manual. Tá certo, ninguém foi pai, ninguém foi mãe. Repetimos muitas vezes erros. E isso causa nos filhos traumas profundos, feridas profundas, relacionamentos quebrados, cortados. Mas olha, oh aleluia, Jesus tem o bálsamo de Gileade para curar toda e qualquer ferida. Ferida do passado, ferida da infância. Oh, meu querido, filhos são para ser amados, mas nós não podemos também ser coniventes com o pecado, com o erro deles. Corrija, mas corrija com amor dentro da palavra. Ame seus filhos, ore por eles, diga que você os ama, cria eles dentro da palavra. Se posicione, levante-se dessa cadeira e se posicione. Filhos são flechas. Filhos são flechas. E é você que vai atirá-los. Oh, aleluia. Eles serão guiados pelo Senhor. Coisa linda no fim da vida você poder olhar, os pais, olhar para sua esposa para você e dizer: amém, nós fizemos um ótimo trabalho. Olha que coisa linda. Não é fácil, mas meu querido, se posicione. Corrija dentro da palavra de Deus, não é espancando. Ore pelos seus filhos. Se posicione como um sacerdote do lar. Você é o sacerdote do lar. Amém? Que Deus possa falar melhor em cada coração. Olha que fim triste que teve o sacerdote Eli e os seus filhos e toda a sua família, porque até a nora faleceu. Que triste. Profanando. Não teve história para contar. Meu querido, ore. Abrace seus filhos, abrace sua filha. Quantas meninas se jogam nos braços de um primeiro que ela encontra, porque querem se ver livre do lar, do pai acusador, do pai abusador. Oh, meu Deus, pai violento. Ame seus filhos. Oh, aleluia. Que essa palavra possa entrar direto no coração daquele que está precisando ouvir esta palavra. Mude a rota. Peça direção a Deus. Crie o seu lar. Crie os seus filhos no temor da palavra de Deus. Que assim o Senhor nos abençoe, possa falar melhor em cada coração. Levante-se dessa cadeira e se posicione como sacerdote do lar. Gotas de orvalho, refrigério para a sua alma.